Só faltou os 3 sinais, né, para começar o espetáculo. Já estamos, virtualmente já estamos sentindo, né? Pois é. O nosso sinal é um sinal mais estrondoso, um pouco. O lado do Pedro II de São Cristóvão, então, é uma fábrica quase. O pessoal está chegando aqui, mas vamos seguir por conta do horário. Então, boa tarde a todas e todos. Deixa eu desativar os microfones aqui. Depois, conforme vocês forem falando, vocês ativem, por favor. Então, boa tarde a todas e todos. A gente, hoje, celebrando, né, o nosso Dia Nacional da Língua Portuguesa, com um evento que nosso departamento já vem fazendo há muitos anos, de encontro, de formação, hoje sem lanchinho, né, sem o lanchinho de antes e sem o barzinho do depois, mas com o mesmo afeto, com o mesmo carinho e comprometimento, e com a felicidade enorme de poder celebrar esse reencontro dessas duas maravilhas que trabalharam intensamente com o nosso idioma, nos emocionando a partir de perspectivas diferentes, de vivências diferentes, de construções diferentes, de imagens diferentes, mas com uma convergência na beleza. E para falar disso, a gente tem a felicidade de reunir aqui pessoas que vivenciaram, né, intensamente essas escritoras e suas obras nos seus espaços, nas suas experiências profissionais, né? E acho que o momento vai ser absolutamente maravilhoso e muito grato a vocês por estarem conosco. A gente recebe vocês de coração e braços abertos. Que sejamos felizes em um momento tão complicado como esse, né, que a gente vive em todos os sentidos, mas é sempre bom a gente poder se encontrar para celebrar a beleza. Clarice e Carolina se encontraram. E isso é narrado por Paulo Mendes Campos, numa matéria que saiu na revista Manchete. Clarice lançava a Maçã no Escuro, e Paulo acabou a matéria de 2 páginas com um diálogo, que é, penso eu, o grande motivo dessa nossa reunião, desse nosso encontro. Mas termina esse texto com um esplêndido diálogo de Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, autografou um livro seu para Clarice com a seguinte dedicatória: a ilustrada e culta escritora Clarice Lispector, desejo felicidades na vida. Muito obrigado. Gostei da dedicatória. Botei felicidade porque é isso que importa para a gente, não é? Clarice é fã de Carolina. Tiraram juntas uma fotografia. Carolina, estive olhando o seu livro. Como você escreve elegante e como você escreve verdadeiro, Carolina. Essa beleza que a gente quis aqui reunir não poderia estar em mesas separadas. Uma mesa em homenagem ao centenário de Clarice e uma outra mesa em celebração aos 60 anos do Quarto de Despejo. A gente já está vivendo um momento muito, muito duro, de muita separação. Então, que a gente hoje possa celebrar esse encontro com essa beleza. Com essa beleza da elegância da escrita, da verdade da escrita. E feliz Dia da Língua Portuguesa para todas e todos nós. Nossa primeira convidada é atriz profissional, artista da dança, como ela mesma prefere ser chamada, preparadora corporal, doutoranda e mestre em artes cênicas, tem também especialização em danças afro-brasileiras e danças africanas contemporâneas do Senegal, cursada lá mesmo no Senegal.
fundadora de Os Ciclomáticos, companhia de teatro, integra o grupo Cor do Brasil e coletivo Madalenas Anastácias, atuando nele como atriz e coreógrafa. Alia seus conhecimentos artísticos às danças negras e desenvolve uma pesquisa em que insere as danças de matrizes africanas como proposta para a preparação corporal para as artes cênicas, composições coreográficas e para fomentar as danças da diáspora. Desde 2014, ministra a oficina Laboratório Raízes do Movimento, uma vivência nas danças negras. Algumas edições do laboratório aconteceram na Croácia, Nicarágua, Rio de Janeiro, São Paulo e França. Dentre os principais papéis no teatro, interpreta Carolina Maria de Jesus no espetáculo Salve Ela, com direção de Ribamar Ribeiro. A gente recebe com muito prazer aqui a querida Fernanda Dias. Fernanda, obrigado por você ter vindo. Muito boa tarde. Uma honra receber você. Estou com dificuldade para falar, porque eu estou extremamente emocionada com toda a abertura que você fez e o tom que você deu, a importância que você deu a esse encontro e essa dedicatória que Carolina escreve para Clarice, foi muito bonito, né? Foi muito simbólico e singelo para mim. E aí eu já comecei o negócio chorando pra caramba. Ai, meu Deus. E aí tem toda essa apresentação, né, que eu não estou muito habituada com essas formalidades de apresentações, assim. Aí, sempre que uma pessoa fala, eu fico olhando para essa trajetória e fico, uau, estou viva, né, para poder dar continuidade ao percurso. Muito boa tarde para todas e todos. Como eu disse, eu estou realmente assim, muito emocionada, né? Sobretudo por ter aqui professores e estar ainda aqui de forma virtual na presença da Beth. Então, eu estou assim, realmente muito, muito tocada. E que bom que eu consegui aceitar o convite, que bom que eu consegui estar aqui hoje, nesse momento tão importante. Obviamente, todo mundo gostaria de estar fisicamente juntos, né? Para um abraço, um beijo, um brinde depois, mas a gente se contenta com a realidade que nós temos, né? Como ela se impõe, então a gente trabalha com a realidade que a gente tem. Bom, então, como bem você falou, Márcio, dentre os trabalhos de teatro que eu já fiz com a Companhia Os Ciclomáticos, que eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada, junto com esse grupo, que eu ajudei a fundar, tem esse trabalho tão bacana como a Carolina. E é trágico, se não fosse cômico ou ao contrário, eu sou uma mulher negra do subúrbio carioca e eu nasci numa casa sem livros. Né? Embora as inteligências e os conhecimentos tenham na maioria das vezes, se construídos de forma empírica, ali no seio da minha família, da minha mãe, da casa da minha avó, mas eu nasci numa casa sem livros. E então esse hábito da leitura foi cobrado naquele período escolar, mas não com tanta veemência a ponto de ganhar livros para ler, assim, de aniversário, como presente. Né? Essa função ela se tornou habitual após eu ingressar na faculdade. Mas até então, esse processo de ganhar livros, de me interessar pelas histórias que tinham nos livros, não era um hábito meu. Então, hoje em dia, eu vivo num apartamento e eu tenho o privilégio de ter um cantinho onde meus livros ficam reservados. E essa situação, para mim, é muito simbólica. E quando eu encontro a Carolina, que tem todo esse histórico da escrita, no papel, no papel de pão, nos cadernos já usados, eu entendi que
interpretar Carolina não era somente uma missão artística, né? E sim uma missão social, uma missão de vida, por conta dessas coisas, desses pontos similares que a gente tem em comum. E então eu conheço a Carolina através de uma professora da Faculdade Rural em 2004, se eu não estou enganada da data, e até então também eu não conhecia a Carolina, né? Então eu tive toda aí uma vida escolar, passando pelos primeiros anos de ensino, né? O antigo ensino médio, e eu não conhecia o trabalho da Carolina. E se eu vi falar dela alguma vez, eu não me recordo. Então, a professora Valéria Rosito, da Universidade Rural, convida o Ribamar, que é o diretor do espetáculo Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena. Ele convida o Ribamar, que é um dos integrantes da Companhia Os Ciclomáticos, para montar um trabalho sobre a Carolina por conta do centenário que a Carolina ia fazer da sua obra. E a professora Valéria Rosito entrega para a gente um material enorme de entrevistas e diversos materiais, e a gente fica assim meio apático diante daquele material da história daquela mulher que a gente até então nem sabia que existia. E aí a gente foi fuçando, a gente foi pesquisando, para além do material que a gente recebeu, e a gente encontrou um baú de riquezas, que é a história da Carolina, a sua obra e o legado que ela deixou e que, infelizmente, na cidade que a gente vive, né, no país que a gente vive, não é reconhecido. A Carolina tem a sua obra traduzida para vários idiomas, e aqui no Brasil a gente ainda tem, pelo menos no território aqui do Rio de Janeiro, né, que é onde eu vivo, a gente ainda tem essa ausência dessa obra. Então, a gente monta o espetáculo e aí a gente começa a fazer algumas pequenas apresentações em algumas escolas, e a gente vai tendo essas informações de que Carolina realmente, infelizmente, ainda não é conhecida nos grandes espaços, sobretudo nos espaços de formação, né? Nas escolas, nos centros culturais, e isso nos chama muita atenção. Até que nesse processo a gente conhece Vera Eunice, filha de Carolina, quando a gente vai fazer uma apresentação em São Paulo, e num evento sobre literatura, e também, se eu não me engano, acho que era a Flip de São Paulo, agora eu não recordo bem o nome, e a gente lá conhece a Vera Eunice. Aí eu sabia que ela estava lá e pedi para que não me avisasse quem era ela só depois da apresentação, para eu não ficar tensa ali em cena, né? Porque era quase inevitável isso não acontecer, por todos os receios que tive por interpretar uma mulher que difícil, a gente não conseguiu muitas informações do jeito dela, né? Então a gente foi criando na nossa cabeça a Carolina que a gente achou que ela era. E eu, por exemplo, construí a Carolina que eu queria ser, ou eu construí uma Carolina que eu idealizei na minha cabeça. E aí, quando a gente conhece Vera Eunice, que ela assiste o espetáculo, e aí a chancela dela de que o trabalho estava relativamente bem feito, né? E aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Então, a gente tem levado a obra da Carolina para vários lugares, e a gente faz muita questão de apresentar esse trabalho em escolas, né? Sobretudo por conta dessa trajetória da escrita que a Carolina tem, né? Dos livros que ela publicou, e aí a gente também conseguiu desvendar que, além dos livros, das escritas, ela tinha algumas músicas, e no carnaval a gente conseguiu descobrir que ela se fantasiava e colocava, sabe, pisca-pisca de Natal? Ela se enfeitava toda com esses pisca-pisca de Natal. Então, assim, uma mulher super à frente do seu tempo, e que mesmo naquela realidade tão achatada, né, no sentido de ter uma situação econômica favorável, de viver num lugar favorável, né, que ela não conseguia, mas ela ainda conseguia tirar
um sumo de alegria, assim, né? De toda essa situação precária a qual ela viveu. E quando ela fica famosa, quando ela tem toda aquela repercussão do trabalho dela, ela ainda carrega ali aquela corrente da escritora favelada que as pessoas apresentavam ela, né? Não conseguiram desvencilhar uma coisa da outra. Então, fazer Carolina, assim, para mim, realmente é uma honra. Eu sempre digo que eu não escolhi fazer Carolina. Em algum lugar, ela me escolheu para fazer. Não só eu, mas como outras mulheres também que fazem um trabalho baseado na obra da Carolina. Acho que é isso. Esqueci de ligar. Maravilha, Fernanda. Pessoal, deixa eu aproveitar e avisar uma coisinha. A Fernanda está com o horário um pouco apertado, porque daqui a pouco ela tem aula no doutorado, e por conta disso, às 15h vai precisar sair. Então, as perguntas vocês podem fazendo pelo chat aqui, porque agora a gente vai chamar a nossa outra convidada, e depois da fala dessa convidada, nós vamos abrir uma sequência de perguntas aqui. Mas, para que seja um pouco mais dinâmico, vocês podem ir colocando no chat, tá bom? Essa outra convidada, com o amor pelas artes herdado dos pais, Nissete Bruno e Paulo Goulart, a atriz Beth Goulart não poderia seguir outro caminho. O início da sua carreira foi no teatro, onde fez inúmeros espetáculos, recebendo vários prêmios de melhor atriz em 2000 por Decadência e Somos Irmãs. Em sua carreira, até hoje brilha na direção e atuação de Simplesmente Eu, Clarice Lispector, onde recebeu todos os prêmios de atriz e melhor espetáculo. Passou pelo cinema em obras como Carlota Joaquina, Eternamente Pagu, Amores Possíveis, Dois Córregos, A Casa da Mãe Joana, Nada a Perder 1 e 2. Em telenovelas, também teve uma bela trajetória. A atriz atuou em obras clássicas como Direito de Nascer, Baila Comigo, Riacho Doce, Primo Basílio, Casos e Acasos, O Outro, Paraíso Tropical, Vidas em Jogo, A Terra Prometida, entre outras. Seu último trabalho na TV foi como Miriam na novela Jesus, da Rede Record, em 2018, e se prepara para gravar a novela Gênesis, em 2000. Muito emocionado, porque também assisti a esse belíssimo espetáculo, o Simplesmente Eu, Clarice. Convido agora para falar com a gente um pouco dessa experiência, Beth Goulart. Bem-vinda, Beth. Muito obrigada. Que prazer imenso estar aqui nessa mesa. Fernanda, que prazer estar com você neste momento. Estamos aqui repetindo um pouco o encontro de nossas amadas personalidades que admiramos tanto e que, de certa forma, também nos identificamos com ela. Então, é uma honra imensa estar aqui representando esse encontro, essa passagem geracional, essa ancestralidade feminina que chega até nós através de trajetórias de vidas diferentes, mas que caminham na direção da superação e da força do feminino, da capacidade criativa que tanto Clarice como Carolina tinham de retratar a sua realidade com elegância, com sabedoria, com a sensibilidade da arte, que eu acho que essa é a beleza de quem faz arte. Nós encontramos um caminho da sensibilidade, olhando a realidade com olhos especiais. Eu acho que a arte nos amplia nossos olhares para que a gente possa ganhar novos horizontes de compreensão sobre essa mesma realidade. Então, estamos aqui também homenageando um dia importante da língua brasileira, né, da língua portuguesa, a importância da literatura na nossa vida. Eu comecei esse projeto também com o intuito de incentivar a leitura, que é um hábito importantíssimo, que começa, assim, na escola, que começa, na verdade, dentro de casa. Quando você falou que não tinha livros na sua casa, o hábito da leitura realmente começa dentro de casa. Quando os nossos pais começam a ler para a gente vai descobrindo a beleza de, através das palavras, das imagens, criar
uma visão de mundo, de entendimento da humanidade. Então, a leitura e a literatura sempre foram muito presentes na minha vida. Diferente de você, eu, desde muito cedo, tive nos livros grandes companheiros. A sensação que eu tinha é que só os livros me entendiam. Eu vivia uma adolescência, um processo de infância, adolescência, pós-adolescência, muito introspectivo, então, interiorizado. Então, o mundo literário era assim, a minha grande porta para o mundo, para entender o mundo, me entender, entender a humanidade, entender o próximo, entender a arte que eu escolhi. Então, isso tudo veio através da literatura na minha vida. E foi nesse processo que eu conheci Clarice Lispector. Então, foi muito profunda a minha relação de cumplicidade com ela, de uma cumplicidade que durou a minha vida inteira, até chegar ao ponto da gente poder, juntas, dividir o espaço cênico. O teatro, a meu ver, é a arte do encontro, é a arte da troca. Então, nós estamos aqui, neste momento, nessa mesa redonda, homenageando tanto a literatura quanto o teatro como formas da gente entender melhor e aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de comunicação e de troca uns com os outros. A beleza da vida é a troca, é a experiência que Carolina teve de vida para trazer, para trocar com Clarice. Eram vidas diferentes, mas elas tinham em comum esse amor, essa dedicação, essa força de vida e de instrumento de transformação do outro através da arte. Cada um de nós, quando escolhe fazer o seu caminho, o seu propósito de vida, eles têm que estar diretamente ligados a esse impulso existencial que, a meu ver, está ligado ao sentimento do amor. Então, quando a gente tem esse amor por aquilo que a gente faz, e eu acho que tanto Carolina quanto Clarice, como você, Fernanda, como eu, como cada um de vocês, você, Márcio, Silvia, Ana, todas as pessoas que estão aqui, a função do professor, por exemplo, é de uma entrega e abnegação profunda. Então, se você não tem esse sentimento de amor pelo que você faz, que se transforma em amor pelo outro, você não faz bem o seu trabalho, né? Então, quando nós escolhemos o caminho do teatro, que é um templo de liberdade, um templo onde colocamos ali nossas ideias, nossa opinião sobre a vida, nossos valores, nossa ética, nossa sabedoria de vida, nas nossas questões, né? Esse espaço livre em que fundamentalmente humano, porque é um ser humano diante de outro ser humano, né? Nós propomos o processo de transformação através dessa experiência que a gente vive coletivamente. Uma das vontades que eu tive ao fazer o espetáculo de Clarice foi justamente trazer para uma experiência coletiva uma experiência individual, que é a leitura. Eu sempre pensei sobre isso. Nossa, é tão importante. Eu vivo momentos tão profundos, de tanta alegria, de tanto aprendizado, quando eu estou lendo um livro. Por que eu não posso levar isso para o teatro, que é uma experiência coletiva? Isso foi um dos motivos também para eu levar a obra de Clarice para o teatro. E como você bem disse, a gente escolhe, mas também é escolhida, né? De certa forma, o destino também me escolheu para servir de ponte a essa mulher extraordinária, à frente do seu tempo, com essa visionária, né? sobre a mulher e sobre a arte brasileira. Então, levar Clarice e Carolina para o palco é amplificar a experiência da leitura, que é uma experiência solitária, para uma experiência coletiva. E quando ela se chega no coletivo, ela se potencializa. É como se você, através do seu corpo, Fernanda, das palavras de Carolina, você trouxesse toda a potência da literatura dela, mas com a força do ao vivo, da humanidade. Você está ali na frente das pessoas dando esse depoimento, fazendo com que elas sintam o que você está sentindo, as suas emoções, as suas reflexões, a sua alegria, o seu humor, o seu sofrimento, a sua dor, a sua descoberta, a sua aleluia, como gostaria de dizer Clarice, né? O seu estado de graça, que
Clarice fala tão bem na sua literatura. Então, quando você consegue trazer isso para o teatro e viver coletivamente essa experiência, ela se transforma numa experiência inesquecível. O teatro é uma arte efêmera, só vive naquele momento, mas aquele momento pode ser tão forte, tão transformador, que ele vira eterno. Ele vira inesquecível para quem viveu aquela experiência. Então, isso é muito forte na arte que nós escolhemos, na arte que tem essa característica da troca das sensações, das opiniões. O teatro é um espaço de liberdade para quem faz, mas também para quem assiste, porque você propõe a quem está vendo se manifestar. Se eu gosto, eu posso aplaudir, se eu não gosto, eu posso vaiar, eu posso levantar, eu posso ir embora, eu posso opinar, eu posso interagir com o que está acontecendo ali. Então, a gente fica não numa situação passiva diante de toda aquela literatura, mas passamos a ter uma postura ativa diante daquelas palavras, diante daquela proposta de entendimento da humanidade. Bem, eu já falei tantas vezes sobre a minha admiração e profunda gratidão pela experiência de viver Clarice Lispector no teatro, que às vezes eu tenho medo de me repetir um pouco, mas não tem como eu não agradecer ter vivido essa experiência. Me perguntaram uma vez como é para você falar todas as noites um livro, porque a quantidade de texto era muito grande, realmente a gente fala um livro inteiro por noite. E eu digo assim que é uma oportunidade maravilhosa de me transformar todas as noites. O teatro, como a gente sabe, é como um rio, jamais será o mesmo. As águas, a estrutura do rio é o mesmo, mas a água que passa por ele será sempre renovada. E isso acontece com as pessoas, acontece com a gente. Cada dia você está diferente ao ir para o teatro fazer aquele espetáculo. O público que está indo lá te assistir também está diferente. E existe uma interseção, uma troca de energia entre a pessoa que vai assistir e você que vai fazer o espetáculo. E isso ele reverbera ainda para o teatro depois, né? Não é? E que vem para o teatro depois. Então, é sempre uma novidade, é sempre um novo desafio, é sempre uma coisa nova que você vai fazer, por mais que sejam as mesmas palavras, a mesma marcação, mas o ao vivo é único, o estado é único, a troca é única. Então, a pessoa pode assistir várias vezes o mesmo espetáculo, que terá sempre uma sensação diferente. Como as pessoas que leem Clarice também, ao ler de novo, terão sensações diferentes, porque estarão diferentes lendo aquele material. Então, nós temos a chance de lidar com toda essa situação todas as noites, né? O ao vivo, essa energia que pulsa no palco, que pulsa na plateia, é extremamente renovador. É um desafio constante, é uma proposta de renovação a cada espetáculo. Então, você fazer isso com uma literatura que você admira, concorda, se sente cúmplice em vários momentos, é um privilégio, ainda mais fazendo o teatro, que é uma arte que a gente ama tanto. Né? Ninguém faz teatro pensando em dinheiro, ninguém faz teatro pensando em reconhecimento, você faz teatro porque ama. Se você não ama, você não faz essa atividade, porque ela é doação pura. Você doa a sua alma, você doa o seu corpo, você doa o seu pensamento, você doa o seu suor, você doa a sua lágrima, o seu sorriso, a sua pausa, o seu silêncio. Você doa, você se doa inteiramente naquele momento de 1 hora e meia, o tempo que durava o espetáculo. É um momento de doação. Então, por isso eu falo tanto do amor, porque eu acho que o amor é o sentimento que abrange realmente tudo isso que a gente vive todas as noites. E eu acho que é o sentimento também muito presente na obra de Clarice. Clarice consegue falar de uma maneira muito profunda sobre o amor em todas as suas dimensões, desde a dimensão mais simples, cotidiana, do amor ao cotidiano, à maneira mais transcendente do amor ao mistério, do amor ao onisciente que está presente em todas as coisas, né? Nessa partícula Deus que está dentro de cada um de nós, que eu também chamo de amor. Então, não tem como falar de Clarice, falar de teatro,
sem falar desse sentimento. E eu acho que é um sentimento que estamos precisando alimentar tanto na nossa humanidade, mas esse conceito amplo de amor, que esse conceito de amor que abrange todos os bons sentimentos, né? O amor é um sentimento mãe, né? O sentimento mãe da compaixão, da empatia, da esperança, da fé, da benevolência, da troca, né? Do respeito. Se você não tem amor, você não tem nada dessas coisas. E é isso que nós estamos precisando hoje como humanidade, reaver esses valores básicos do humano, do ser humano. O que torna uma pessoa ser humana? Né? Não é só a sua capacidade física, corporal, é mais do que tudo a sua capacidade espiritual de compreender o que significa estar vivo. Estamos vivos hoje num momento de transformação planetária. Hoje nós olhamos para o planeta como a nossa casa. Alguns anos atrás isso não era possível. Ninguém pensava, ninguém tinha essa consciência. Hoje temos. Então, através de todos esse processo de dificuldade, de saúde, de isolamento, nós estamos repensando uma maneira de viver melhor. E a arte, sem dúvida nenhuma, será novamente valorizada, porque as pessoas estão percebendo que a arte faz parte da nossa essência. É através da arte que nós nos manifestamos, é através da arte que nós criamos os nossos filhos, é através da arte que nós recebemos essa ancestralidade, que eu comecei falando no começo da nossa conversa, né? Essa ancestralidade linda que você, Fernanda, busca e traz para todos nós, através da sua pesquisa. Eu tenho um profundo respeito pela nossa ancestralidade africana, pela nossa ancestralidade cultural, e que tem uma força muito grande das mulheres. Né? Aí, voltando à força do feminino, eu acho que nós mulheres temos uma responsabilidade muito grande de passar adiante essa consciência de ancestralidade, essa consciência do poder do feminino, que é o poder de gerar, criar, educar, transformar, né? E dar continuidade, sustentação a todo esse conceito de comunidade. Né? Nós, mulheres, conhecemos, sabemos como é importante termos a família à nossa volta, sabemos como é importante alimentar os nossos filhos, não só com a saúde física, com o alimento, mas também com a educação. Nós temos consciência da importância da educação para os nossos filhos, e que não é só da escola, a escola sim, mas começa dentro de casa, começa com esses pequenos hábitos de ler para os nossos filhos, por exemplo, de dar a oportunidade da criança descobrir a beleza do lúdico, descobrir a beleza do sonho, descobrir a beleza da imaginação, lidando com a arte, né, nas cores, nos desenhos, nas músicas, na dança, e nos livros. Então, os livros são um grande instrumento de formação de um pensamento, de uma ética, dos valores básicos da nossa sociedade, e a gente está precisando muito disso. Então, a transformação do grande mundo, que é super necessária, começa com esse pequeno mundo que é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí Carolina fala muito bem desse dia a dia, de uma realidade muito difícil, que ainda é a realidade de muitas mulheres brasileiras, e que precisa ganhar luz. As pessoas precisam conhecer, para saber o que precisa ser transformado, para que essa realidade, a realidade da dureza, da exploração, seja transformada. Todos nós somos responsáveis pela sociedade que está aí. Então, o desequilíbrio que existe, a injustiça que existe, diz respeito a nós. Nós não podemos ficar calados quando a gente vê uma atitude de preconceito violento, a gente tem que falar, a gente tem que perceber. Quando tem uma atitude machista, violenta, a gente tem que denunciar. Quando tem a violência que está cada vez mais forte na nossa cara, a gente tem que tomar uma posição. E eu tenho certeza que tanto Clarice como Carolina tiveram essa postura, essa posição na realidade, na geração em que elas viveram, e que agora passaram um bastão para nós, né? Nós é que temos que ter essa responsabilidade com a nossa sociedade e com a arte que nós escolhemos. Gente, eu vou falar para caramba, assim, eu não sei se eu paro, se eu abro para perguntas. Deixa eu passar um pouquinho aqui para a Fernanda, porque já
Tá quase na hora, né, Fernanda? Então, E a gente tem uma... Mas eu avisei lá que eu vou precisar me atrasar um pouquinho, tá? Tranquilo. Que maravilha! Então, beleza. Nós temos aqui uma pergunta que já foi feita no chat. Primeiro, um elogio. A professora Tereza fez um elogio de que esse compartilhamento, essa experiência individual você fez de uma maneira brilhante no teatro. E o professor Jorge faz a pergunta aqui, né, sobre a seleção dos textos. Como é que foi essa seleção dos textos? E como se deu essa transposição, né, dos textos do diário, editado pelo Audálio Dantas, para a linguagem cênica. E eu deixo aberto também aqui, se você quiser fazer pergunta para a Beth quiser fazer pergunta para você, é com vocês mesmo. essa pergunta é para a Fernanda ou é para mim? Essa é para a Fernanda, mas se você quiser falar em relação a Clarice, essa outra Deixa que ela falar, é para depois eu você. falo. Mas essa é para a Fernanda, por enquanto. Então, obrigada pela pergunta, Jorge. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, os textos foi construído inspirado nos textos da Carolina, mas não é fidedignamente o texto da Carolina, né? Então, eu, o Ribamar e principalmente o Getúlio pegou alguns poemas da Carolina e fez uma melodia colocando uma música, né? Inclusive tem uma que eu acho que o nome do poema é Rosas. É no campo que eu repousar, solitária e tenebrosa, espesso para adornar o meu jazigo com as rosas. As flores são formosas, e por aí vai. Então, a gente foi criando uma encenação, e junto disso a gente foi criando também o texto. E no espetáculo, especificamente, a gente tem uma cena que fala um pouco do texto que ela escrevia para as novelas de rádio. Então, a gente faz aí um trechinho do Obrigado, Senhor Vigário, que é uma peça engraçadíssima. Então, esse é o único texto que tem a parte fiel assim do texto da Carolina. Mas o restante do espetáculo foi texto de autoria nossa mesmo. Nós que fomos criando, a cada situação que a gente achava bacana colocar no espetáculo, os textos eram criados em cima disso. Mas a gente pegou, sim, obviamente, referências dos textos da Carolina. Além também de dizer alguns trechos do Quarto de Despejo, né? Então, a gente foi fazendo essa rede, né? Essa costura de textos nossos autorais com textos já escritos por Carolina. E com Clarice, Beth, como é que foi? A pergunta também vale para você. Como é que foi essa transposição? Clarice, eu separei por temas, a parte central do texto, que é a própria Clarice, que diz, eu extraí de depoimentos, correspondências, entrevistas, tudo que ela realmente falou, né? Então, tudo onde tem Clarice falando, ela falou. E eu escolhi 4 personagens de Clarice também, porque Clarice era uma autora que se mesclava muito a sua própria obra, não tem como falar de Clarice sem falar da obra de Clarice. Então, eu escolhi 4 personagens que representam 4 momentos cruciais da vida de Clarice, que é a Ana do Conto Amor, uma dona de casa, dedicada ao marido e aos filhos, que vive a Epifania, né? Representando também ela como casada, dedicada ao marido e aos filhos. A Joana, do Pé do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro que ela escreveu, foi o primeiro livro também que eu conheci de Clarice, representando um pouco o impulso criativo. A Lore, de uma aprendizagem, o livro dos prazeres, que é uma mulher que se prepara para viver um encontro amoroso. Como eu falei, eu acho que o amor é um tema muito presente e forte na obra de Clarice, então eu escolhi esse personagem representando o amor. E um 4º personagem do conto Perdoando Deus, que é um personagem que representa muito bem o pensamento lógico e o humor na vida de Clarice, que pouca gente fala sobre o humor na Clarice, e esse conto tem um humor muito específico, muito característico dela, e eu escolhi essa personagem também para falar sobre isso. Então, ficou esse painel, a própria Clarice falando de si mesma e esses 4 personagens.
A gente tem outra aqui da professora Lúcia Débora. Beth, o texto de Clarice é muitas vezes considerado denso, por muitas pessoas não familiarizadas com o estilo da autora. Você avalia que o teatro, de alguma forma, aproxima, então, o texto do público? Sim, foi um dos objetivos, e graças a Deus eu tive uma resposta muito positiva com relação a isso. O espetáculo é profundamente sensorial, e eu acho que a obra de Clarice também é. Ela é uma obra que te propõe sentir mais do que pensar. Ela mesma dizia assim, como é que um professor de literatura não consegue entender, e uma menina de 19 anos, o livro de cabeceira dela era Paixão Segundo GH, esse livro. E o professor de literatura não conseguia entender, porque a análise dele era uma análise racional, mental, estética, e a menina simplesmente sentia, né? Simplesmente se deixava envolver pela obra. Nesse sentido, o teatro aproximou muitas pessoas para a obra de Clarice, sim, porque o teatro criou esse ambiente propício para o envolvimento, e quando você vê, você está dentro do universo da Clarice, de uma forma muito lúdica, leve e sensível. Então, muita gente começou a ler Clarice depois do espetáculo. Maravilha. Tem mais uma que surgiu aqui, professora Amanda. Em tempos de discussão acalorada sobre a imigração, acredito que lembrar as origens de Clarice pode servir para ilustrar a contribuição dos imigrantes no nosso país. Beth, você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, Clarice Lispector nasceu em Chechnya, na Ucrânia, e ela veio para o Brasil ainda de colo, né? Eles vieram fugindo da Primeira Guerra Mundial, teve uma perseguição muito grande na Rússia, dos bolcheviques, né? Na Ucrânia, na verdade. Então, eles vieram para cá, eles eram judeus, então existia uma colônia, né? Um grupo judeu, uma comunidade judaica muito forte no Brasil, em Maceió e em Recife, tanto que a primeira sinagoga da América Latina é em Recife, então eles se ajudavam muito. Tinha um grupo que vinha para o Brasil, outro grupo ia para os Estados Unidos, né? Você vê que realmente são duas comunidades judaicas muito fortes. Então, ela veio para o Brasil, chegaram primeiro em Maceió e depois ficaram em Recife, onde ela aprendeu a ler, a escrever, e grande parte da obra dela fala de Recife, e ela se considerava brasileira, dizendo isso, eu aprendi a ler, a escrever, a falar, a entender quem eu sou aqui no Brasil, eu sou brasileira. Fernanda, temos uma para você aqui. 60 anos depois do lançamento de Quarto de Despejo, de que forma os diários de Carolina dialogam com o Brasil de 2020? Que pegadinha, hein? Bom, eu acho que muitas informações, né, dialogam. A gente sempre viveu num país extremamente desigual. E eu acho que hoje, principalmente nesse momento da pandemia, a gente tem a possibilidade de ter, além de mais certeza dessa desigualdade, mas de como as pessoas se colocam dessa realidade desigual que a gente vive, né? Porque uma coisa assim como a Beth falou, é você presenciar uma situação e você não tomar nenhuma atitude, né? Teoricamente, você está sendo conivente com aquilo. É claro que nem todas as situações, algumas situações podem fazer com que a gente corra risco de uma intervenção, né? Por exemplo, numa ação policial, onde eu moro, isso geralmente acontece. Eu moro no bairro do Caxambi, subúrbio aqui do Rio de Janeiro, então, vez por outra, da janela do meu apartamento, eu vejo os policiais abordando meninos, obviamente, de pele negra. Então, o que eu faço é ficar da janela observando, porque, é claro, é arriscado para mim ir intervir numa situação dessa, porque pode também acontecer alguma coisa comigo. Mas eu fico ali atenta, né, observando e gravando alguma coisa. Acontecendo algo, eu não me omito de não relatar isso para frente, né? De tentar buscar uma ajuda nesse sentido. Então, eu acho que essa realidade desigual, ela tomou proporções enormes,
né? A população de rua hoje em dia está imensa por conta da pandemia e por conta de um desgoverno que a gente vem vivendo aí há algum tempo, que achatam as populações oprimidas, sobretudo as populações que vivem beirando ali uma situação de miséria. Então, embora Carolina, da sua maneira, tenha revelado isso de forma poética, mas a nossa realidade ela não tem de poesia nada, né? Ela é bem amarga. E eu acho que é isso, a gente do nosso lugar enquanto cidadão, do nosso lugar de cada um com seus privilégios que tem, né, conseguir fazer alguma coisa para mudar, ou pelo menos interferir em determinadas realidades. Vamos botar mais gente nesse nosso papo aqui sobre essas duas gigantes. E aí eu já vou chamar a nossa outra convidada, que é a nossa amiga daqui da casa, professora Ana Cláudia Abrantes, fez pós-graduação e mestrado em literatura brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisou as crônicas de Clarice Lispector e, posteriormente, defendeu a dissertação sobre a ficção tardia da autora. Da dissertação nasceu a publicação Objeto Gritante, o manuscrito de Clarice Lispector, pela editora Oficina Raquel. Posteriormente, contribuiu com ensaios sobre a obra clariciana na publicação comemorativa de Água Viva, pela Rocco. É atualmente professora de Língua e Literatura no Colégio Pedro II, onde também atua junto com as colegas queridas e alunos e alunas do projeto de iniciação científica júnior, o Fórum das Minas. Vez ou outra, escreve poemas sobre as coisas que são iluminados quando abre a gaveta ou quando tem a alegria de compartilhar com o olhar amigo. Chamando aqui então, para o nosso papo também, minha querida amiga de faculdade, inclusive, Ana Cláudia. Um beijo, Aninha. Chega aí. Beijo, obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Estou muito feliz de estar nessa mesa. Muito mesmo, com essas mulheres potentes. E eu acho que a gente alimenta a potência uma da outra, né? Enfim, quando eu fui chamada para a mesa, né? Eu agradeço muito o convite do departamento. Quando eu fui chamada para a mesa, eu imediatamente pensei, sim, Clarice Lispector, como a Beth falou ainda agora, ela foi alfabetizada em língua portuguesa. E aí, a partir daí, 7 anos de idade, já estava escrevendo contos que ninguém dava muita importância, porque eram estranhos, eram diferentes, né? E então, essa brasilidade e essa questão de ela fazer parte da nossa literatura brasileira está aí. Ela foi alfabetizada em nossa língua e toda a obra dela, então, foi escrita em língua portuguesa. Se eu não me engano, tem exceção de um conto infantil que ela escreveu para o filho. E aí, como era para o filho, eles moravam em Washington, saiu um conto primeiramente em inglês e depois foi traduzido. Mas eu só sei disso, eu acho que todo o restante foi escrito em língua portuguesa, porque é a língua de Clarice Lispector, ainda que ela falasse Yiddish em casa e russo lá na infância, talvez o russo, alguns biógrafos dizem, né? Mas a língua de afeto, a língua que ela se constituiu como pessoa, né? Mas então, pensei nisso primeiramente, e depois eu pensei sobre o desafio que eu acho que é essa mesa. Eu acho que é uma mesa muito desafiadora também, porque nos leva a ver concretamente duas realidades tão diferentes, porque eu tenho realidades diferentes à flor da pele. Eu tenho uma escritora branca, tenho uma escritora negra, tenho uma crônica, inclusive, que eu acho que talvez hoje nem dê tempo de ler, eu preparei para a gente ler, em que eu vejo esse contraste ali, né? E, consequentemente, depois disso que a gente vê a flor da pele, vem tudo que a gente estudou sobre as duas, as experiências diferentes, né? Privilégio, precariedade e lutas diferentes também. Pensei, gente, eu já falei em alguns momentos sobre
essa questão do encontro da própria psique em Clarice Lispector. Eu já falei de subjetividade, gosto de ler muitos vieses de Clarice Lispector, mas eu acho que como é que eu vou ser útil? Mais útil nessa mesa é pensar no que a Clarice mostra nos textos dela em relação ao reconhecimento das tensões sociais, né? Eu vejo em várias crônicas esse reconhecimento, eu vejo em A Hora da Estrela esse reconhecimento das tensões sociais, e eu vou começar falando de uma visão da Nadia Gottlieb sobre o romance A Paixão Segundo GH. Em A Paixão Segundo GH, a Nádia defendeu recentemente numa live que eu também assisti da Beth, lá na Pastoral de Anchieta, né? Pastoral Anchieta, isso. Sim. Eu vi as duas, eu vi a Nádia, eu vi a Beth, e ela defendeu esse ponto de que a obra clariciana ela tem uma crítica social sutil, porque parte de dentro, parte da intimidade, sai da intimidade para o coletivo hoje, né? Em outro aspecto, mas em princípio é o mesmo movimento. E ela cita que em A Paixão do GH, a nossa personagem GH faz um percurso no seu caminho até o quarto, que é um quarto que ela havia reservado para funcionária doméstica. A GH reservou aquele espaço, que já é um espaço exíguo, um espaço pequeno, e além disso não era um espaço em que a Janair viveria com a sensação de que aquilo é dela. Por quê? Porque estava cheio de memória da GH, estava cheio de tralha, de coisa velha, E quando ela faz esse caminho, ela vai ter aqueles encontros, né, profundos, claricianos, ali, GH com GH, né? Nesse caminho, ela vai cheia de preconceitos, né? Ela acha que a Janaí deve ter deixado tudo sujo, ela tem ideias preconcebidas sobre quem é a Janaí. Inclusive, a Janaíra, até então, nem tinha um rosto para GH, né? A GH havia reservado um espaço pequeno e dela, pior ainda. Bom, quando ela chega ali, a Janaíra havia tido a iniciativa de deixar o local completamente limpo. Limpo no sentido de asseado e limpo no sentido de que estava sem as memórias da GH. A Janair tinha tomado essa iniciativa. Aquele espaço era limitado na arquitetura íntima, na arquitetura doméstica, mas a Janair tomou ali para si, porque afinal de contas, né, sabe-se lá o que Janair pensava, mas a obra clariciana aponta muito o que a narradora ou o narrador pensa. Esse narrador não costuma, além do Rodrigo S.M. de A Hora da Estrela, se atrever muito a penetrar no pensamento desse outro de classe que é na obra, né? As narradoras falam muito da sua perspectiva, no que eu concordo com a Nadia Gottlieb quando ela fala isso. E aí a Janaí faz essa transformação no quarto, faz uma pintura na parede que faz com que a GH comece a refletir sobre ela própria. Então, eu acho muito interessante porque a Janaíra é extremamente ativa ali, e é uma atividade, ela própria pediu demissão, ela se demite, né? E ela tem o seu olhar sobre aquela outra. Então, é o encontro de dois outros ali, e quando a GH se vê analisada pelo outro, ela também passa a se questionar e a procurar um encontro com ela mesma, procurar um encontro com aquela vida morna que ela levava para poder ser um pouco mais intensa e acaba procurando também o outro, né? Ainda que ela
para encontrar o outro, ela minimize o outro, digamos assim, numa leitura possível por meio da barata, mas ela passa a sua travessia a partir do momento que houve um estopim da saída de Janaí e a transformação que Janaí fez ali naquele espaço. Essa é uma leitura que eu estou pegando emprestada da Nádia. Agora, temos uma leitura de A Hora da Estrela, que as pessoas costumam apontar mais como romance com aspecto mais social clariciano, né? Eu gostaria de falar disso de novo, mas apontando que eu queria pensar no Rodrigo S.M. O Rodrigo S.M., ele começa A Hora da Estrela falando sobre essa enorme dificuldade que é narrar Macabeia. Narrar Macabeia, que é esse outro de classe, que é esse outro da escassez. Então, tem uma impossibilidade narrativa ali para Rodrigo S.M., né? Mas essa impossibilidade narrativa, ela é reveladora da impossibilidade social. A tensão social também está ali presente em Rodrigo S.M. Ele vai se apegando no caminho à personagem, mas ele é milhares de vezes muito duro com a Macabeia. A gente só lendo o que ele pensa de Macabeia, e a gente pode vir a sofrer também com o modo como ele aos poucos vai se enxergando e se mostrando. Então, enquanto ele fala que a Macabeia é café frio, não tem anjo da guarda, uma pessoa que pedir desculpa por existir de um lado, ele fala essas coisas de Macabeia, mas o que ele fala dele mesmo? Bom, eu tirei alguns trechinhos. Quem já não se pergunta, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Também eu, ele pensando de novo sobre ele, não faço a menor falta, e até o que escrevo, um outro escreveria. Que já é um gancho para eu falar sobre o papel dos escritores, né? Principalmente os escritores canônicos, todos, Clarice e todos os outros. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo contente, apesar do mau êxito na minha literatura. Não dá para comentar tudo, né? Mas assim, comento aqui essa palavra medo, o quanto que narrar essa datilógrafa deixava o Rodrigo um tanto desestabilizado, né? Esse narrador. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa, e o meio de me defender é escrever sobre ela. E mais dois últimos trechinhos. Nesses últimos trechos, eu acho que mostra muito claramente a consciência de classe, no sentido, digo que seria já uma consciência de classe, mas uma consciência do lugar de que ele fala. Ele fala de um lugar de privilégio. Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, um desonesto. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. Eu acho que a literatura clariciana tem essa tendência, né, de questionar alguns procedimentos e padrões da classe média. E a classe baixa nunca vem a mim. É muito, eu acho que é uma denúncia de como que narrador em posição de status social consegue reconhecer a sua realidade e, consequentemente, eu acho que isso pode levar para outros momentos, reconhecimento das desigualdades, né? Um último exemplo que eu dou dessa narrador, e agora de uma narradora contista, em Mineirinho. Mineirinho é um conto belíssimo, fortíssimo, eu acho muito bonito. E é um conto em que essa narradora está dentro de casa, protegida de toda a violência ao redor. Quando escuta o primeiro tiro contra Mineirinho, ela se coloca assim numa posição de certo alívio, porque
havia sido, então, controlado, né? Um sujeito que representava um perigo social. E começa, perigo social para ela, privilegiada, e começa, então, a ter uma revolta, um incômodo quando a quantidade de tiros vai aumentando, porque deixa, então, de ser um poder de vigilância, um poder policial, passa a ser, de coerção, passa a ser, então, uma vontade de matar. Esse conto Mineirinho é um conto que eu acho que é muito bonito, que fala de direitos humanos. Ao final de todo o percurso do conto, ele está falando de direitos humanos. E ele está falando de direitos humanos numa perspectiva de uma narradora que está protegida no seu espaço de proteção. Eu acho que esse movimento de reconhecer o seu espaço de proteção, ele aparece muitas vezes na obra de Clarice Lispector. Eu entendo que quando se faz essa denúncia social, que a Nádia falou, que então é uma crítica ao patriarcado, é uma crítica às estruturas escravocratas de dentro. A Nádia estava falando, pelo que eu entendi, naquele momento, posso estar cometendo uma injustiça com a Nádia, mas naquele momento ela estava falando sobre um de dentro que é da intimidade para a coletividade. E eu acho que eu vou além na minha leitura. Eu acho que é um de dentro do reconhecimento de sua posição social, que é alguma coisa que tem alguns anos, não sei, quem estuda essas coisas mais profundamente, algumas décadas, em que se fala muito sobre isso, né? As classes privilegiadas precisam reconhecer a sua posição de privilégio para que tomem atitudes, para que saiam dessa posição, para que enfrentem as suas ideias pré-concebidas, como o GH teve que fazer. Há muito tempo que se espera isso num nível social. Eu acho que eu já li muita coisa assim de Clarice, não li tudo não, porque Clarice está sempre me levando para a releitura, mas as crônicas também aparecem muitas tensões sociais, muitos embates, e eu vejo que há um movimento de ter esse olhar que a gente espera ver hoje, a gente cobra, esse olhar que todos os movimentos identitários reconhecem que é preciso que a branquitude faça, né? Eu não poderia falar muito sobre isso, porque acho que eu ainda li muito pouco, mas eu sinto isso, e eu acho que, para poder me sentir útil nessa mesa, eu queria muito falar sobre algo que eu realmente sinto. E pelo que eu tenho lido da obra clariciana, eu sinto isso. É um narrador que reconhece a sua posição, sabe? Tenho uma crônica que eu gostaria de dizer, se fosse possível, em que essa tensão social fica muito clara. Eu acho assim que não dá tempo, mas se algum dia for possível, se ao final desse encontro for possível, eu gostaria de apresentar, tá? Deixa eu só ir até o finalzinho aqui da minha exposição, porque eu separei um trechinho que eu escrevi. Por enquanto eu falei, mas tem um trechinho que eu escrevi. Vocês me desculpem se eu estiver sendo repetitiva, mas eu queria ter certeza de que eu concluí o meu pensamento. Vamos lá. Essa escrita clariciana aponta as desigualdades devido ao reconhecimento das tensões sociais. A autora parece praticar, por meio da escrita, aquilo de que somente há pouco tempo se fala. As classes privilegiadas reconhecendo as responsabilidades da qual fogem, reconhecendo seu status social e, por extensão, seus sentimentos de amor, gratidão. Eu estou tirando isso da crônica, tá? Vergonha, a palavra crônica, raiva de dentro de si mesmas. Com crueza, essas obras da literatura clariciana esfregam, desculpa a expressão, mas esfregam na cara do leitor, e muitas vezes por isso, acho que incomoda um pouco ler Clarice por vários motivos também. Ela toca nas nossas feridas, e eu acho que em questão social está aqui o que eu estou querendo dizer. Apresentam para o leitor as vantagens de ocupar o espaço social que ele ocupa,
convida à saída dessa situação, como fez GH, mesmo que momentaneamente, e com autocrueldade, palavras que eu leria na crônica também, para usar uma expressão da crônica, afirma que que o leitor e a narradora está nessa situação de vantagem para escrever sobre aquelas e aqueles que chama de o outro de classe. Não existe aí qualquer alienação sobre as circunstâncias desse encontro social, muito pelo contrário. Eu acho que essa escrita revela o status social em que se encontravam os escritores canônicos brasileiros. É uma reflexão sobre o papel desses escritores, que foram, em sua maioria, são consagrados, né? Na maioria deles, eram pessoas que, no mínimo, estavam numa situação de privilégio intelectual, pelo menos. Eu acho que, tirando Lima Barreto e outros casos que são mais estudados, o cânone acolheu aqueles que tinham situações sociais privilegiadas, né? Não só Clarice Lispector. Em alguns sentidos, eu acho que essas verdades são difíceis, mas elas são denunciadas no texto de Clarice. A Clarice não poupa ninguém, eu acho, sabe? Eu acho que nem a si mesma. E eu gostaria de concluir dizendo que há muita coisa ainda para se falar sobre esse aspecto que eu estou aqui apresentando, mas ele me fala muito forte hoje, e é por isso que foi ele que eu escolhi comentar. E acho que essa mesa foi uma oportunidade de falar sobre esse lado de Clarice, que eu acho que eu ainda comentei menos na minha trajetória. Por isso que eu agradeço de novo. Posso acrescentar alguma coisinha no que você falou? 3 coisinhas eu gostaria de dizer, que são importantes para Clarice. Primeiro, a sensação do pertencimento, que era uma necessidade existencial de Clarice. Então, ela tinha total consciência do seu pertencimento e da necessidade de pertencer a alguma coisa, a algum lugar, a alguma classe, a alguma família. Pertencer, fazer parte, né? Depois que ela foi refugiada, então ela passou fome, sim, logo que chegou no Brasil. Teve momentos em que o almoço era um suco de laranja e um pão, né? Então, ela tinha consciência dessa dificuldade. E outra coisa que é importante de Clarice tinha uma necessidade de ir em busca da justiça de uma forma tão intensa que ela se formou advogada. A primeira faculdade que ela fez foi de advocacia. E dali, sim, veio esse conto maravilhoso do Mineirinho, que é onde fica muito clara uma posição social dela, uma consciência. Eu acho que você colocou coisas muito importantes de serem analisadas na obra de Clarice, no sentido de que, sim, ela teve uma ascensão social, ela teve condições de ter privilégios na vida, mas ela nunca abriu mão da sua percepção, né, de uma consciência social e da necessidade de ir em busca de uma justiça, né? Ela descobriu que ela poderia ser melhor advogada como escritora do que como advogada, que ela poderia trazer na arte que ela escolheu a força desse olhar sobre as injustiças sociais. Eu acho que vem de encontro a tudo isso que você falou, só tive necessidade de acrescentar esses detalhes. Eu te agradeço muito mesmo, porque eu também penso essas coisas que você falou, aquela vontade inicial que a Judith Rosenbaum uma vez comentou, que a Clarice chegou a declarar que queria ajudar as mulheres que estavam nas penitenciárias, e ela também tinha esse interesse em fazer direito por esse motivo, né? O olhar dela sobre os mocambos no Recife. Esses dias eu troquei figurinha com um amigo meu, Henrique, não sei se ele está aqui. Olhar de querer fazer alguma coisa pelo outro. E eu acho que ela fez um percurso, sim, de ascensão, e eu já escolhi falar de que ela tem consciência dessa ascensão, sim. Mas é isso mesmo. Ela tem, para mim, esse sentimento de querer fazer justiça. Obrigada. Eu que agradeço. Vou pegar um pouco do fôlego que ainda me resta, porque vocês já tiraram quase que todo, né? E chamar para essa roda, e depois a gente faz uma rodada de perguntas, trocas, seja lá mais o que for, mas para completar esse encontro mágico,
Eu vou chamar essa doutora em literatura brasileira pela FRJ, com pesquisa na área de autoria feminina. Publicou O Belo Trágico na literatura contemporânea, fruto da pesquisa de doutorado. Publicou também poesia e prosa em diversas antologias, entre elas Contos para Depois do Ódio, na FLUP de 2019, Cadernos Negros, nos volumes 41 e 42. A gente não pode deixar de dar os parabéns, porque o volume 42 está como finalista do Prêmio Jabuti. A nossa torcida toda com certeza para essa obra. Atua na educação básica e na especialização em educação das relações étnico-raciais no ensino básico Hererebá, no Colégio Pedro II. Atualmente é nossa coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do colégio. Coordena o projeto Oficinas Negras na Literatura, no campus Tijuca 2, e, entre outros tantos projetos, porque ela não para, grupos de pesquisa e outros tantos estudos e ações em torno do protagonismo na literatura, negro, né, na literatura e na educação. Queria chamar para completar essa nossa roda também querida amiga Silvia Barros. Obrigada, Márcio. Boa tarde. Agradeço esse convite e é um enorme prazer estar aqui dividindo esse momento para falar sobre duas autoras tão importantes, como Fernanda, Ana Cláudia e Beth. Eu queria começar falando um pouco sobre essa trajetória, né, do encontro com essas autoras, né? Clarice é uma autora que eu li na minha adolescência, na graduação, no mestrado. Escrevi textos sobre a crônica em Clarice, citei na minha dissertação. Estou olhando aqui para uma estante que tem muitos livros dela, talvez seja uma coleção completa. E aí penso em Carolina. Carolina só chegou até mim quando eu me tornei professora, né? Foi pela educação, foi por esse papel que a gente tem de pesquisadoras e pesquisadores, né, na docência, que eu conheci Carolina. Então, ela não fez parte da minha vida como Clarice fez, né, nessas fases, na adolescência, depois na faculdade, etc. E eu também não tenho acesso a ter a obra completa da Carolina aqui, por enquanto, né? Nós todos temos acesso a fragmentos, né? Alguns livros que ainda estão em circulação, eu tenho, né, uma série de PDFs, e-books e textos que vêm por meio das pesquisadoras que vão, né, buscar mais coisas, né, dentro de uma obra tão vasta que Carolina tem e que fazem chegar até nós. Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante, né, a gente pensar na nossa na oportunidade que nós temos para conhecer a obra de diferentes autoras, né? Por que a gente não tem a mesma oportunidade? Como leitores, em primeiro lugar, né? Pensando muito de forma individualista, assim, eu queria ler Carolina da forma como eu leio Clarice. Posso pegar um livro agora, na minha estante, de qualquer fase da sua carreira, e posso abrir e ler. Então, essa primeira questão que eu acho que, do nosso ponto de vista de quem lê, que é carente. E pensando Carolina como uma professora, né? Carolina é uma professora de língua portuguesa, porque contra tudo e contra todos, ela antropofagicamente pega essa língua que ela encontra nos clássicos e escreve com elegância, né, que Clarice diz, escreve uma literatura que se projeta uma língua do brasileiro, o português, e ela nos ensina sobre ele. Ela nos ensina sobre a língua que nós falamos, e nos ensina também sobre todos os racismos que estão relacionados à nossa própria língua, né? Como a língua que Carolina usa é muitas vezes usada contra ela, né? Quando as pessoas a chamam até hoje, na hora de descrever Carolina, de ser analfabeta. É usada contra ela quando as pessoas dizem que o que ela faz é apenas um relato, né? E um pequeno retrato muito simples de uma vida e não literatura, né? A língua que ela usa para escrever a sua história é usada contra ela para aprisioná-la, né, num lugar de inferioridade, de subalternidade, para empurrar sempre para a margem. E Carolina é professora de literatura também, quando ela mostra que domina tantos gêneros textuais, sendo seus relatos nos diários, contos, poemas, romances, canções, obras teatrais, né, dramaturga.
é uma multiartista, né? É uma mulher que conseguiu produzir arte em diversas formas, que escreveu suas canções e as cantou, que se pudesse, teria encenado o Quarto de Despejo ela mesma como atriz, né? Ela gostaria que isso tivesse acontecido, não aconteceu, foi Ruth de Souza, ela passou, né, pelo processo ali de produção dessa personagem, que era ela mesma, mas o desejo dela, né, era ir além, fazer tudo isso, né? E além de ser uma excelente analista da conjuntura política, né, ela comentava as questões políticas não só do Brasil, do mundo, especialmente das pessoas negras. Ela era uma pessoa que acompanhava, né, o noticiário, acompanhava os acontecimentos. Eu tenho lido bastante o Caso de Alvenaria, até para um trabalho que a gente está fazendo lá na Tijuca com o 8º ano. Em um determinado momento, ela fala que o negro, quando quer protagonizar, né, ou quando quer predominar, acaba sendo morto. E cita o exemplo de Patrícia Lumumba, que em 61 foi, né, foi morto lá no Congo. Então, ela não se via só a partir da sua experiência de uma mulher negra, favelada, etc. Né? Ela se entendia como uma entre outros que viviam no mundo, que estavam na África, mas que também estão na diáspora e que vivem situações muito parecidas. Não importa se conseguem ter alguma visibilidade, né? O que ela está dizendo ali? Quando esse homem, que é um líder político do seu país, tem visibilidade, ele é morto. Né? E essa é uma percepção que a gente tem ainda hoje e que Carolina já traz e que é muito pouco dito, né? É muito pouco vista como essa pensadora. E ela é uma mulher que trabalha sempre a partir da sua autodefinição, né? De quem ela diz que ela é. Também, em muitos momentos na obra dela, ela fala: porque ele sabe que eu sou poetisa, porque eles sabem que eu escrevo, porque, né, ela tem uma consciência de quem ela é e ela expressa isso o tempo inteiro, a despeito dos outros que dizem: ah, aquela escritora favelada, ah, aquela escritora vira-lata, né? E pensando, né, nessa leitura que eu tenho feito de Caso de Alvenaria, esse ano se completam 60 anos da publicação de Quarto de Despejo, automaticamente completam 60 anos da escrita de Caso de Alvenaria, porque é uma sequência, né? Quando ela está escrevendo Caso de Alvenaria, ela está saindo da favela do Canindé, está no processo de publicação, ali é narrado o lançamento do livro e todo a consequência, né, dessa mudança de vida. Então, tem sido muito interessante fazer essa leitura nesse momento, porque, como eu falei, a gente tem feito um trabalho a partir desse livro lá no 8º ano da Tijuca. Então, a gente pensa como essa mudança, né, do Quarto de Despejo para a Casa de Alvenaria, ela corresponde a um sonho, mas ela corresponde também a uma mudança de território que faz com que Carolina circule por outros lugares da cidade e que ela seja renomeada também, né? Ela já foi Bitita, pois ela é a Carolina, escritora da favela, e a forma como ela recebe isso é sempre muito profunda, né? Ela analisa sempre essas contradições, não é só o sonho realizado e uma acomodação ali, pelo contrário, né? É uma incomodação o tempo inteiro, porque ela percebe os olhares alheios, ela percebe como ela não é bem recebida em alguns lugares, ela percebe que em outros lugares as pessoas negras vão até ela dizer: olha, eu preciso que você diga, né, no seu texto. Né? Por exemplo, quando ela vai participar de uma feira do livro no Sul, chega um rapaz negro e fala: olha, aqui no Sul a gente sofre muito preconceito, registra isso. Ela fala: eu vou registrar o seu pedido, a sua denúncia. Então, ela vai passando pelos lugares sempre muito percebida e muitas vezes recebe críticas, né, do tipo de mulheres, né, da alta sociedade que dizem que ela deveria contribuir, já que agora ela tem dinheiro, né, com os pobres e ajudar as pessoas na favela, o que a deixa muito indignada, porque ela percebe que essas pessoas que já são ricas muito antes dela não fizeram nada pelos favelados, né, não deram sua contribuição e agora estão colocando sobre ela essa responsabilidade. Né, uma mulher que pela primeira vez na vida está morando na casa de alvenaria como ela desejava, está alimentando diariamente seus filhos como ela sempre sonhou. Então, ela denuncia também
essa injustiça e essa dificuldade de chegar nesses lugares e continuar a sua obra, né? A sua obra não era a publicação de 2 livros, a sua obra era muito maior do que isso. E eu acho importante a gente, principalmente nesse contexto de escola, falar sobre isso, né? Sobre Carolina multiartista, Carolina professora e Carolina além do fenômeno, né? Porque esse fenômeno de quarto de despejo, né? De uma vendagem gigantesca, primeira autora negra brasileira traduzida, é muito importante, deve ser celebrado sempre, nunca deve ser esquecido, mas deve ser pensado sempre no sentido de conhecer ali pela primeira vez Carolina para buscar a obra dela e buscar a personalidade dela, que a gente às vezes tem por meio das falas da Veronice, né, que conta histórias maravilhosas sobre a mãe, e de outras pesquisadoras que vão, né, aprofundando o conhecimento sobre Carolina. E eu digo que isso é importante porque, de alguma forma, o quarto de despejo é usado para reencenar ações da colonialidade, né? Quer dizer, bom, essa é a obra de Carolina e pronto, acabou. E é isso que vocês vão ficar sabendo sobre ela, seu sofrimento, suas dificuldades e um sonho que talvez um homem branco tenha ajudado a realizar. Então, sair de quarto de despejo e conhecer as obras de Carolina para além desse livro é muito importante para que a gente não ajude essa reencenação da colonialidade, né? Em alguns momentos, em caso de alvenaria, Carolina demonstra o constrangimento que ela tem muitas vezes em não poder se vestir da maneira como ela gostaria, porque ela precisa colocar o lenço no cabelo, ela precisa usar as roupas da favela para fazer as fotos, né? A mídia quer ver aquela Carolina. A forma como a Audálio Dantas muitas vezes fala sobre os gastos excessivos que ela faz, com um tom que ele diz que é de aconselhamento, mas que ela se sente muito pressionada e aprisionada nos desejos dele, né? E não nos desejos dela. Inclusive, lendo o livro da Fernanda Miranda, né, o livro Silêncios Prescritos, que inclusive ganhou o prêmio, né, de tese lá na CAPES, ela fala sobre romances de mulheres negras do século XIX, XX e XXI, e ao falar de Carolina, ela chama a atenção em relação a essa relação, em relação ao Dália Dantas, né, a interação que é narrada de Carolina e Audálio. E aí, uma questão interessante é como essa figura, né, desse repórter aparece muito. Carolina chama hora de Audálio, hora de o repórter. Eu acho interessante o fato dela chamá-lo assim. Embora ela esteja convivendo com outros repórteres e outros jornalistas, mas é marcada essa presença dele, que é uma presença contraditória para ela também, né? Ora ela agradece ele por ter sido um anjo na vida dela, e ora ela está com muita raiva dele, porque ele exerce esse controle sobre ela, até sobre a escolha da casa, né? E sobre outras escolhas. E aí tem a apresentação do caso de alvenaria é interessante, porque o Audálio tenta se justificar, né? Ele dizendo que, Carolina, ora me odeia, ora me ama, mas eu acho que ela analisa isso de uma forma um pouco errada. Ele, né, meio que tenta se defender de ter feito, né, alguma coisa que ela não tenha gostado. E aí eu destaquei 2 trechos aqui, um em que ela vai justamente falar sobre o fato dele aconselhá-la ou impedi-la, né, de fazer mais coisas do que ela gostaria, do que até então eram os planos dele em relação a ela, que era a publicação dos 2 livros, né, Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. E ela diz o seguinte: ela chega até ele e conta que ela escreveu uma peça, né? Ela terminou um drama. Deixa eu pegar aqui o trechinho para ler. Ele diz assim: mostrei-lhe o drama concluído, a senhora perdeu o direito. O repórter saiu, chegou o repórter Ronaldo. Ficamos conversando. Eu disse-lhe que eu ia pedir emprego na rádio para ser dramaturga. O Ronaldo acha que não, que eu devo escrever. Eu queria ir para o rádio para cantar. Fiquei furiosa com a autoridade do Audálio, reprovando tudo,
anulando os meus projetos. Dá a impressão que eu sou sua escrava. Tem dia que eu adoro Audálio, tem dia que xingo de tudo, carrasco, dominador, etc. Xingava o Audálio, ele não me dá liberdade para nada, eu posso cantar, posso incluir-me no rádio como dramaturga e ele não deixa. Então, esse é um exemplo de um trecho que ela reclama, né, do Audálio. Ela já tinha seus textos prontos, né, ela já tinha os seus planos feitos, e ele dizia, né, que ele não deixava ou aconselhava a ela não fazer isso porque ela seria ridicularizada, porque ela seria colocada ali de maneira, né, que iam expor a imagem dela e que aquilo não seria positivo. E aí também é uma questão para a gente pensar, né? Por que ele pressupõe essa ridicularização? Por que ele acredita que ela aparecer ali com a própria voz, com a própria imagem, na televisão e no rádio, seria motivo de riso, de deboche, né? E aí, na apresentação da Casa de Alvenaria, ele faz todas essas justificativas, né, os motivos pelos quais ele não gostaria que ela fosse para o rádio, e no final ele escreve um recadinho para ela, né, diretamente para ela, assim, diz assim: finalmente uma palavrinha Carolina, revolucionária, que saiu do monturo e veio para o meio da gente de alvenaria. Você contribuiu poderosamente para a gente ver melhor a desarrumação do quarto de despejo. Agora você está na sala de visitas e continua a contribuir com este novo livro, com o qual você pode dar por encerrada sua missão. Conserve aquela humildade, ou melhor, recupere aquela humildade que você perdeu um pouco, não por sua culpa, no deslumbramento das luzes da cidade. Guarde aquelas poesias, aqueles contos e aqueles romances que você escreveu. A verdade que você gritou é muito forte, mais forte do que você imagina, Carolina. Então veja um recado, depois de se justificar, é isso que ele diz para Carolina, se dirigindo diretamente a ela, na apresentação do seu livro Casa de Alvenaria. Ele diz para ela que ela não está mais tão humilde, porque está deslumbrada com as luzes da cidade, e ele diz para que ela tem que guardar todo o resto que ela escreveu, porque a missão já está cumprida, né? Chegou o momento dela se calar, o processo ali de silenciamento. Estou dando por encerrada a sua missão, né? E agora o que você fez é muito maior do que você imagina. A gente sabe que não. Carolina tinha total consciência do tamanho dela mesma e de sua obra, mas ele diz que ela não tem a noção do quão grande é e que está ali encerrada, né? E entre aspas ele escreve aqueles seus contos, entre aspas, aqueles seus poemas, aquele seu romance, né? Então nada daquilo que ela fez para ele, né, na visão dele, e a visão dele, obviamente, é a visão da elite, é a visão da branquitude, é a visão da academia, para a visão desse grupo social, o que ela fez foi mostrar alguma coisa, como que ele chama de desarrumação, também, né, um eufemismo, e mostrar isso, fazer essa denúncia, causar, né, esse estardalhaço que foi esse fenômeno editorial, né, do exótico, do fetiche, que é ver o que acontece dentro da favela, e agora se cale, né? Agora você se coloque e se recolha, né, na sua casa de alvenaria, que era só isso que você queria e conquistou. Então, obviamente, Carolina não faz isso, né? Em 63 ela publica Pedaços da Fome, que é um romance e com recursos próprios, então a partir do dinheiro que ela conseguiu pela venda principalmente de quarto de despejo, né? Porque Casa de Alvenaria não teve o mesmo sucesso. Ela publica Pedaços da Fome e continua escrevendo, né? Continua seguindo sua missão, seu caminho, que ela sabia que não existia uma outra forma de viver se não fosse pela escrita, se não fosse vivendo e corporificando não só os anseios do povo favelado, mas os anseios íntimos, pessoais, né, de uma mulher negra no Brasil, em São Paulo. Ela tem, né, ela se coloca também nesse direito de ser alguém que pensa a sua existência de uma maneira que não é só a partir do social, a partir da dificuldade, né, a partir da luta, mas sim a partir dos desejos, dos sentimentos, das emoções de uma pessoa humana, né, que busca se humanizar no mundo que a desumaniza. Então, vale lembrar que antes de Pedaços da Fome, o último romance publicado por uma mulher negra tinha sido em 46,
né, o romance Água Funda, da Ruth Guimarães, que completa 100 anos de nascimento, né? Então, também é uma autora a ser celebrada neste ano, 100 anos de Ruth Guimarães, que também tem uma trajetória que é até semelhante, né, de Carolina, também foi viver em São Paulo, mulher negra, pobre, trabalhou no jornal, inclusive, também no mesmo jornal de Audálio Dantas, então elas têm muito em comum, elas viveram na mesma época, mas Ruth Guimarães teve a oportunidade de publicar bem antes. Mas, bom, né, então, com essa minha fala, o que eu queria destacar é que a gente se lembre de não assumir esse papel assumido pelo Audálio, de manter Carolina numa espécie de... lembrando até o que o Márcio, antes de começar, o Márcio falou que a minha câmera, né, estava parecendo que eu estava fazendo repórter lá em Londres, a imagem estava meio ruim. A gente, às vezes, vê Carolina como essa repórter correspondente da favela. Né? A gente pega o livro e agora a gente vai saber o que acontece lá. E depois a gente coloca o livro de volta na estante ou termina a discussão com os alunos e acabou, como se fizesse parte da nossa vida, da nossa realidade. E expandir realmente essa nossa visão sobre a obra e sobre a figura dela, valorizando nesses termos como ela gostaria de ser valorizada e nos quais ela se admitia sendo, né, se autorizava como dramaturga, poeta, etc. Né, essa multiartista, essa pessoa com múltiplos talentos, essa analista da realidade, essa mulher que se autodefinia como poeta, mulher, mãe, entre outros aspectos para além da favelada. Né, tirar a Carolina dessas imagens de controle. Imagem de controle é uma expressão, né, criada pela Patrícia Hill Collins, que diz respeito a mulheres negras nos papéis estereotipados, né, de a mãe preta, né, a mulata hipersexualizada, a mulher empregada doméstica e favelada, e que a Lélia Gonzalez também chama dos mitos da mulher negra. Né? Então, Carolina não queria que sua performance e que sua presença no mundo se restringisse a isso, mas todo o sistema, né, midiático, social, literário, promoveu a imagem dela restrita a essas imagens de controle. E a gente percebe isso se perpetuando até hoje. Né? Então, nós, como leitoras, leitores, mas principalmente como professoras e professores, para que a gente consiga também agir para desfazer essas imagens de controle e tirar essa escritora e grande intelectual de um estereótipo, né? E mostrar que nenhuma pessoa está restrita a um papel, né? Especialmente para estudantes, meninas e meninos negros com os quais nós convivemos na escola, né? Que as pessoas têm uma multiplicidade de possibilidades de expressão artística e de outras formas, né? Em outras áreas da vida. E assim como Carolina nunca desistiu de se reafirmar como essa multifacetada e multiartista, que a gente também possa resgatar essa perspectiva dela, né, nos momentos em que a gente for levar seu nome, levar sua obra, sempre valorizar a multiplicidade e os aspectos tão importantes para a nossa cultura, para a nossa língua, para a nossa literatura, né, para as artes como um todo, quando a gente for levar essa leitura tão importante para a sala de aula, mesmo que o livro seja parte de despejo, mas que a gente não se feche apenas naquilo e nas imagens que tradicionalmente são colocadas para a gente na mídia, né? Do pouco que se conhece ainda sobre Carolina, e a gente espera que se conheça muito mais, né? A partir de todas as formas artísticas que ela divulgou e que outras artistas, né? Como a Fernanda, também estão divulgando hoje em dia. Era isso, gente. Obrigada. Uau! Bom, eu vou cometer uma indelicadeza enorme, mas eu preciso, que eu já estourei meu tempo, mas eu não tinha como sair antes de sair sem terminar de ouvir a fala da Sílvia, que foi, assim, extremamente pertinente. Esse Audálio Dantas realmente, enfim... Façamos uma outra... Não, vamos fazer outra vez o que fala dele, não, porque ele não merece esse foco todo. Merece, não. Sílvia, muito obrigada pela sua fala, muito pertinente. Realmente, essas imagens do controle, elas nos matam, né? A cada dia. Assim, se a gente não tomar cuidado,
elas nos achatam, nos engolem. É muito bom ter podido ficar aqui, ter ouvido você falar tudo isso sobre Carolina. Assim, a sua visão realmente é muito interessante. Assim, acho que merece uma mesa só para falar das coisas que você disse. Ana Obrigada. Cláudia, muito obrigada. Já vou dizer que anotei aqui o nome das duas, que em breve eu faço um contato para procurar, para conversar, né? Que a gente que está no doutorado tem essa necessidade de buscar informação com outras pessoas. Te A todo mundo que agradeço, está aqui, aos Fernanda. professores, muito obrigada pelo convite. Márcio, super obrigada pelo convite. Eu realmente ganhei um presente ter participado dessa mesa. E, Beth, você é uma querida. Acho que a gente tem que pensar em fazer um encontro de Clarice e Carolina, Beth Goulart e Fernanda Dias. Acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade aí. Queridos, muito obrigada, queridos e queridas, muito obrigada. E espero vê-los e vê-las em breve. Boa tarde, boa conversa para todos. Um beijo, Beth. Obrigada, Silvia, Cláudia, Márcio, Marcelo, Jorge, todo mundo. Obrigada. Um abraço, gente. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. Foi absolutamente maravilhoso. Parabéns pela tua trajetória, enfim, por toda a tua luta. E, assim, as portas estão sempre abertas aqui, quando você quiser, no Pedro II, no departamento. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Pessoal, tem coisa aqui no chat. Pergunta para a Ana Cláudia, que eu acho que também dialoga com Silvia. E me veio uma curiosidade também. Aí essa curiosidade eu vou jogar para a Beth. A Fernanda falou da presença da filha da Carolina no espetáculo, né? E o seu espetáculo, ele ultrapassou todas as dimensões, assim. Todo mundo sabe do teu espetáculo. E você sabe, de algum modo, se chegou à família, você teve esse contato também? Sim, sim, tive sim com Paulo. O Paulo, filho de Clarice, é o grande responsável por autorizar as obras, né? Tudo que sai sobre Clarice, ele que dá a última palavra. O Pedro, que é o outro filho de Clarice, ele tem um problema, ele é esquizofrênico, então ele não tem condição de poder opinar sobre isso. Então, o Paulo é que ficou o grande responsável sobre autorizar ou não qualquer coisa ligada a Clarice Lispector. No processo da realização do espetáculo, quando eu terminei logo a primeira leitura, né, digamos assim, do espetáculo, eu o convidei para assistir um ensaio. E foi uma tensão incrível, porque não tinha estreado o espetáculo ainda estava em processo, ainda estava descobrindo, e ele estava ali na minha frente, né? Então, quando eu falo assim, eu nasci para ter meus filhos, ele estava ali na minha frente, realmente. E foi incrível, ele deu a opinião dele, ele é muito reservado, tal, mas depois o espetáculo estreou, ele foi várias vezes, ele trouxe outras pessoas da família, alguns amigos de Clarice foram assistir o espetáculo, e eu tive esse privilégio de certa forma, pegar carona nessa amizade, nesse carinho, nesse respeito, como a Ana Bonomi, por exemplo, a Rosemarie Muraro, né, o Romano de Santana e a Colassante, que foram assistir o espetáculo. Então, todas essas pessoas que tiveram um convívio com Clarice puderam me dar um retorno muito positivo de que meu olhar sobre Clarice, na verdade, o espetáculo é meu olhar sobre Clarice, não tem como fugir disso, estava muito perto daquilo que eles tiveram a chance de conhecer pessoalmente. Então, eu tive como retorno esse depoimento de que, de alguma forma, eu consegui trazer Clarice para perto das pessoas. E era um dos meus objetivos, mostrar a mulher por trás da autora, o ser humano Clarice Lispector,
que estava ali por trás desse mistério, dessa esfinge da grande criadora Clarice Lispector. E, sim, até hoje tenho contato com o Paulo, que é uma pessoa que eu respeito profundamente, e mantemos um contato respeitoso e muito amoroso, com muita gratidão eu tenho por esse convívio, por esse contato através da obra e da vida de Clarice Lispector. Sensacional. Temos uma pergunta aqui no chat para a Ana Cláudia. Deixa eu achar. Tem um elogio enorme aqui. Ana, como tornar significativa a leitura de Clarice aos nossos alunos e alunas periféricas? Explicando melhor, de que modo o texto clariciano pode tocar estudantes cujas vivências muitas vezes se aproximam muito mais do cotidiano de Carolina? Então, tá ligado o microfone aqui. Então, eu acho que qualquer literatura é para todos. Então, é claro que como um professor, diante de uma turma, sabendo a realidade de sua turma, ele vai escolher estratégias, e as estratégias podem começar com textos que têm muito mais a ver com a realidade imediata do aluno, e isso é uma estratégia que a gente faz muito, né? Agora, começar com Carolina, abordar Carolina, porque a realidade é próxima de alguns alunos, isso é uma coisa. A literatura de Clarice também deve ser lida e principalmente acho que os contos, alguns contos dela são muito viáveis de serem lidos na escola, porque são contos que falam de sentimentos humanos, que tocam profundamente quando você consegue fazer uma leitura e que você vai, algumas vezes tem que acompanhar mesmo parágrafo por parágrafo, não dá para abandonar o aluno, assim, lendo sozinho, numa turma. A gente pode pensar nisso individualmente, com alguns mini leitores que já são meio preparados, mas como turma, algumas vezes é preciso estar junto com eles, ler parágrafo por parágrafo, dar atenção a essas aulas de leitura, a esses momentos de leitura, né? Porque eu acho que seria uma perda muito grande deixar de ler pelo menos os contos de Clarice com as turmas, sabe? Com qualquer turma. Então, eu acho que tornar significativa é procurar estratégias. Agora, uma estratégia de conquista imediata talvez não fosse essa, dessa turma com esse perfil que está sendo descrito aí. Mas eu acho que é importante como um direito à literatura, sabe? Que esse aluno também tenha acesso a Clarice Lispector. O Silvia, em relação a Carolina, né, as estratégias, muitas vezes, elas precisam ser diferentes. Na verdade, quase que de um convencimento inverso. Isto é literatura, né? Como é que você lida com isso no projeto que vocês têm feito? Bom, a gente trabalha assim com Carolina em diversas vertentes, né? Assim, por exemplo, dá um exemplo da oficina Mulheres Negras e Literatura, né? Que é uma experiência que não é da disciplina ou das turmas organizadas de forma tradicional, mas um trabalho extra que reúne estudantes de diversas áreas, mas diversas séries e anos. Mas, por exemplo, a gente usou trecho de Quarto de Despejo para falar sobre amor, sobre afetividade, pensando, né, nisso, Carolina como uma mulher integral que vai aparecer ali na escrita dela vários temas, várias questões importantes, né, para qualquer ser humano. Em uma ocasião também eu dei aula na segunda série, né, no ensino médio, e a gente fez um projeto mais ou menos nesse sentido, né, de pegar temas que apareciam no Quarto de Despejo e sair um pouco dessa questão somente da falta, somente, né, do discurso da necessidade, e
esses temas tinham que ser apresentados, né, para a turma, era um formato de seminário, e sempre em diálogo com outros textos, com questões contemporâneas. Então, apareceu, por exemplo, a cultura e a arte produzida na favela. Então, o grupo que fez trabalho sobre isso levou grafite, levou rap, e aí fez um diálogo. Surgiu o tema, por exemplo, amor e maternidade. Né? É muito forte para a Carolina ser uma mulher que cuida sozinha dos seus filhos, e é uma escolha não ter se casado, não ter se unido a um homem. Né? Como isso aparece com muita força no texto dela. E aí as alunas também encontraram um filme, um documentário de mulheres falando sobre isso, sobre maternidade solo, e colocaram ali em diálogo com a obra. Então, trabalhos que, de alguma maneira, conectem, né, o estudante com a realidade, mas que, ao mesmo tempo, estejam ancorados na obra de Carolina, né, que ela, de alguma maneira, desenvolva aquele tema ou questione, né, algumas situações que são naturalizadas na sociedade, né, como essa questão da maternidade, do casamento. Obviamente que o tema do racismo entra, porque é um tema importante, Carolina discute também, questões políticas, enfim, acho que não é difícil sensibilizar o estudante para a obra de Carolina, mas é importante quando a gente coloca a imagem dela, quando a gente coloca as músicas, ela cantando, ouvir a voz dela, é muito importante. Geralmente as pessoas se surpreendem por descobrir que isso está aí acessível, ouvi-la cantando um samba. Isso geralmente faz com que a adesão, o engajamento ao projeto seja maior. Ana, você quer ler a crônica? Ô, meu querido, não dá não. Ela é grande, não tem como. A gente tem que ver uma outra ocasião para fazer isso. Então você tem que compartilhar. Isso, tá bom. Como é que eu Compartilha para a faço? gente, eu faço. Tá bom. Eu mando para você. Via Paula eu tento fazer chegar a Beth também, né? Porque Tá, eu posso dizer o nome dela então, tá? Tudo bem? Tá ótimo. A crônica foi uma das crônicas que Clarice Lispector escreveu no Jornal do Brasil e chama As Caridades Odiosas. Tá? É essa. Sensacional. A gente já está chegando ao nosso final, coisa boa, passa rápido, né? Mas antes de passar a palavra para que vocês façam as considerações finais, vou encerrar com a Beth, nossa convidada. Eu queria dizer que esse vídeo vai ficar no canal, né, do departamento. Agora nós temos um canal de YouTube para colocar esses vídeos e também a nossa página, que eu vou mostrar para vocês muito rapidamente. A equipe que está sendo, na verdade, apresentada agora ao público. Ela já foi apresentada para o departamento, né? Mas ela agora está prontinha para ir ao ar, né? Para o público. Já temos aqui os próximos eventos, né, que vão acontecer. Enfim, todas as partes aqui são muito autoexplicativas. Beth, se quiser visitar e conhecer um pouco mais, a nossa equipe está toda aqui de português. Somos mais de 100 professores de português no departamento, no Colégio Pedro II. A gente tem aqui também as nossas publicações. A gente está falando de um conjunto de mais de 90 dissertações de mestrado, mais de 60 teses de doutorado. Isso só, volto a dizer, a equipe de português do Colégio Pedro II. E com a professora Ana Bernardes e mais ainda Aline, Paulo, Irene, Daniel, Lúcia Débora também, Everardo quando pôde, o Ricardo, Marcela, as equipes colocaram aqui seus representantes que conseguiram estruturar a página, e a página já vai estar no ar, inclusive o vídeo desse nosso encontro aqui. Tá? Eu vou passar para a Ana Cláudia, para a Sílvia, e termino com a Beth, e vou fazer uma pequena provocação para você
colocar na sua fala, mas digo, eu vou fazer logo agora para você já ir pensando. O Hélio colocou aqui no chat, e é muito interessante, a Clarice fala naquela entrevista famosa que ela dá em 77, sobre esse episódio do professor de literatura. E não tem como a gente, que é professor de literatura, não se sentir tocado, né? Porque, de fato, é isso. A gente, muitas vezes, fica no entorno e na técnica, mas o encantamento é do escritor. O nosso papel é, na verdade, tentar promover essa união. Olha que coisa maravilhosa, mas a maravilha não é a nossa aula, a maravilha é essa obra. E você manifestou uma preocupação, ao meu ver, muito pedagógica na montagem do espetáculo, porque você falou que queria potencializar leitores, formação de leitores. Então, eu queria ouvir também um pouco sobre isso, né, nas suas considerações finais, mas já vou fazendo essa provocação de agora. Silvia, vou passar para você primeiro, depois Aninha, depois Beth. Eu quero só agradecer de novo o convite, dizer que foi muito bom ouvir e compartilhar com vocês, né, ideias e coisas provocadas por Carolina, né, que eu acho que a obra dela é extremamente provocativa à reflexão, assim como de Clarice também. Dizer, né, que é sempre bom a gente ter esses momentos de encontro, que são poucos, assim, com o departamento reunido, e agradecer. Boa tarde, obrigada. Então, sou eu agora. Obrigado, Eu também Silvia. quero Ana? muito, também quero muito agradecer esse momento. É realmente muito importante no contexto da nossa literatura, no contexto desse encontro. Para mim, individualmente, foi muito importante. Alguém falou alguma coisa, estava vendo aqui no chat, sobre não se poupar nessas reflexões. Eu acho, só para fazer uma conclusãozinha sobre a obra clariciana, inclusive agradeço muito ao que Beth mencionou no final da minha fala, que eu acho que me ajuda a expressar o que eu gostaria de dizer sobre essa questão social na obra de Clarice. Muito obrigada. E o que eu gostaria de dizer é que eu acho a obra clariciana um soco no estômago, mesmo. Essa expressão é da obra de Clarice, essa expressão é tomada de empréstimo por pessoas que estudam e leem Clarice. E, de fato, quando a gente pega para ler e vai destrinchando, a gente leva vários socos no estômago. Eu acho que não se poupar é não poupar o leitor também. O que o leitor tem de humano vai ser provocado. E o humano tem amor, gratidão, raiva, revolta, vergonha, sabe? Tem tudo isso. Quando às vezes se aponta uma posição de elite, está se apontando para o leitor também, sabe? Todos nós. Nesse aspecto, eu acho que ela é uma obra que não me deixa sossegada. Me dá vontade de ler mais, de me encantar mais e também, de alguns momentos, acabar sofrendo um pouco com ela e fazendo uma travessia, sabe? Agradeço muito poder ter pensado na obra de Clarice junto à de Carolina por meio dessa mesa. Muito obrigada. A gente que agradece. Beth, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela generosidade, por você estar aqui dividindo com a gente esse momento, e volte sempre. Eu que agradeço, Márcia. Agradeço a você, a Ana Cláudia, a Silvia, a Fernanda, a Carolina, a Clarice Lispector, a todos vocês que estão presentes nesse momento, vivenciando este momento tão precioso em que a gente parou para ver a beleza, a importância da literatura na nossa vida, a importância da arte na nossa vida. A gente não tem que ver o que pensar, a gente tem que pensar no que ler. Né? Não é ler o que pensar, é pensar no que ler, aprender a pensar. Essa é a grande beleza da literatura. A literatura nos abre um universo imenso para dentro e para fora de nós. Então, esse exercício de autoconhecimento é fundamental
e faz parte da leitura. A Daisy Justus, que é uma psicanalista especializada na obra de Clarice, costuma sempre dizer isso, que a obra de Clarice é uma obra de trabalho, porque ninguém lê Clarice Lispector e Carolina impunemente. Somos sempre chamados a esse acordar, a esse despertar da nossa consciência para quem realmente somos. Qual é a nossa posição diante da vida, diante da gente mesmo, dos nossos valores, da nossa ética, da nossa realidade, o que queremos para nós, que futuro a gente quer para nós. E não existe futuro se você não consegue visualizar, ter sonhos, ter utopia, projetar, conseguir visualizar, enxergar um caminho à sua frente. E esse exercício de amplitude de visão vem através da literatura. Então, leiam, leiam, leiam cada vez mais, cada vez melhor, porque esse exercício vai trazer a vocês um processo muito grande e profundo de transformação. Esse é o grande sentido da vida. Estamos na vida como um aprendizado de evolução. E a gente evolui também se transformando. Então, é como diz assim, a filosofia diz isso, né? Conhece-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Esse é o processo maravilhoso que a leitura te ajuda a fazer e que a vida te chama a cada dia. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade de estarmos juntos pensando, trocando, exercitando a nossa palavra, exercitando a nossa reflexão. Refletimos coisas tão importantes hoje da nossa consciência, dos pensamentos limitantes, né? Silvia, você falou tanto isso de atitudes que limitam a gente mesmo. Ninguém tem esse poder sobre a gente, só a gente mesmo. Então, nós temos que ser as primeiras pessoas a romper os limites, a descobrir que temos uma potencialidade imensa nas nossas mãos e que só depende de nós chegar nesse lugar que sonhamos. Então, juntos, a gente chega lá. Tem uma música linda que fala assim: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, que possamos ter uma nova realidade, unidos, juntos, com toda essa diversidade maravilhosa que nos cerca, que nos vai ajudar a encontrar um caminho melhor para todos. Meu beijo muito carinhoso e minha eterna gratidão. Olha, muito obrigado. Queria convidar todo mundo para abrir as câmeras. A gente não está junto para poder tirar foto, abraçado, com muita aglomeração, mas que a gente possa aqui deixar registrado nesse vídeo os nossos rostos. Muito obrigado pela presença. Uma saudade enorme dessa aglomeração, dependendo de onde fosse, não importa que campus, a gente certamente ia procurar o bar mais próximo. Se fosse no segundo Maitá, a gente estava indo para Cobal. Se fosse em São Cristóvão, a feira já nos aguardaria. Né? Em todos os lugares a gente ia estar agora bebendo, brindando esse momento. Salve a língua portuguesa, salve a literatura, salve a educação, salve a arte. Né? E essas duas gigantes, Carolina e Clarice, aqui hoje representadas, né, pela Beth, pela Fernanda, pela Silvia e pela Ana, e por todos nós, cada vez que a gente abre a página do livro, cada vez que a gente tenta colocar a nossa voz para chegar às alunas e aos alunos, levando um pouco dessa beleza que elas construíram. Salve elas, as vedetes, né, dos seus lugares. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, muita saúde. Em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Paz e bem. Fiquem com Deus. Beijo.